Responda alguma das suas perguntas. Estamos aqui com Macrotorus. Essa é uma espécie ainda não descrita, que só ocorre aqui na reserva de Poço das Antas. A gente encontra aqui com um indivíduo feminino, está aqui do meu lado, tem mais ou menos uns 3 metros de altura. Dessa espécie a gente conhece cerca de 30 indivíduos, bem pontuais. Ela é microendêmica, então a gente só tem registro dela até o momento aqui para a reserva. E a gente está em processo de inscrição dessa espécie. Ela é de um gênero que só tem, até então a gente só tinha Macrotorus triculatus, que era o gênero típico, né? E essa vai ser então a segunda espécie para esse gênero. Do ponto de vista de riqueza de espécies, é interessante porque aqui na reserva ocorrem 9 espécies de Monimiaceae. E desses 9 espécies estão em 3 gêneros. A gente tem Macrotorus, Molinedia e Grazielampus. Essas 9 espécies elas representam mais ou menos 25% da diversidade de Monimiaceae do Brasil. E aqui a gente tem um dos representantes que é Grazielampus arqueocarpus. A segunda espécie, né, que é endêmica aqui também da reserva de Poço das Antas, e é o único representante desse gênero. Ela se diferencia das outras pelo fruto, que é completamente fechado até a maturação, e ele só se rompe então e libera a semente, as drupéolas para dispersão na maturação. Aqui esse indivíduo provavelmente já está adulto, né, mas ele pode ser lianoide, então ele pode se apoiar e chegar até 10 metros de altura apoiado nas outras árvores. Bom, nós encontramos a planta Macrotorus em flor. A gente vai utilizar esse ramo para fazer um voucher, né, uma escata que vai ser depositada numa coleção em herbário, e com isso a gente pode caracterizar, descrever a espécie, depois publicá-la. E também coletamos material para citometria de fluxo. A citometria de fluxo é um método que você cora os núcleos e com isso você consegue obter o tamanho genômico da planta. E com isso comparar entre diferentes espécies e diferentes gêneros. As próximas etapas para a conservação dessas duas espécies, Grazielampus arqueocarpus e a nova espécie do gênero Macrotorus, são medidas de conservação in situ, então a marcação de matrizes para retirada de frutos, germinação e posteriormente o plantio dessas mudas aqui na reserva, e medidas de conservação ex situ para se ter representantes dessas espécies no caso de acontecer alguma catástrofe ou estudos de laboratório. Então se tem a importância dessas duas medidas para conservação. Aqui é o ponto onde a gente está, que é a sede da reserva, e essas duas espécies elas ocorrem aqui, nesse trecho que fica próximo ao Rio Preto. Toda essa área aqui degradada, provavelmente antes era uma área que essas duas espécies ocorriam. Então agora uma das medidas para o futuro seria propagar essas espécies em viveiro e ir recompondo essas áreas que hoje não tem mais floresta. Então hoje no campo contamos com a presença da professora Ariane Luna Peixoto e do Diego Gonzaga, os dois do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e do Gustavo Luna Peixoto, que é o diretor aqui da reserva Poço das Antas.